Olá, meus amados em Cristo Jesus, graça e paz a todos. E mais uma vez estamos aqui em mais um vídeo dessa pérola maravilhosa do Evangelho da Graça de Cristo. E meus amados, muito obrigado pelos comentários, pelos likes, pela presença de vocês. Quero dizer que vocês já são abençoados debaixo dessa graça maravilhosa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Muito obrigado por tudo e fiquem todos na paz de nosso Senhor Jesus. Vamos juntos acompanhar aqui mais uma pérola da graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos concede, a nós que somos mortais na carne, esse privilégio, essa revelação maravilhosa desse evangelho magnífico. Mas no Espírito somos eternos com o Pai. Amém? Meus amados, eu quero tratar de um assunto muito importante que há muitos séculos vem se estendendo pelo mundo e cada vez mais, quanto mais o tempo passa, mais fica claro, mais fica verídico que não passa de uma grande mentira. As profecias dos evangélicos, nenhuma se cumpre, nenhuma é como eles pensam. As profecias do sistema religioso evangélico. Você sabe que nós sabemos que há milhares de anos, podemos dizer assim, há muitos séculos, desde a Reforma Protestante, até mesmo antes da Reforma Protestante, o povo já vivia com medo de um inferno, com medo de Satanás, de diabo, como um ser das trevas, como um ser diabólico, e com medo do apocalipse, da grande tribulação, porque a religião passa esse medo para as pessoas. E há muitos séculos, há muitos anos, desde a Reforma Protestante de Martim Lutero no século XVI, que o povo vem alimentando essa mentira, essa farsa, não é verdade? Essa grande mentira que tem se estendido há muitos anos. O apocalipse mentiroso dos evangélicos. E nesse vídeo vamos tratar sobre isso. Vamos aqui na Bíblia. Quero que você viva comigo aqui hoje. Entenda comigo aqui na Bíblia. O que está escrito aqui? Há mais de 2000 anos, Jesus de Nazaré, nos seus dias em carne em Jerusalém, relatou, alertou os seus irmãos, os discípulos e os judeus sobre essa grande tribulação que viria para o mundo global, para o mundo inteiro. Não. Para o mundo Aion, para aquele mundo deles, para aquela terra deles. Você precisa aprender a ler a Bíblia, a respeitar o tempo, a data e a época. Aqui, quando Jesus de Nazaré relatou para os discípulos sobre a grande tribulação, a queda do tempo, ali era o primeiro século. Ali era os anos de 31, 32 a 33 de Cristo na terra. Na era cristã, da era comum, primeiro século da era cristã, quando Jesus nasce, que ele traz o juízo para o povo de Israel. Por quê? Porque desde Moisés até então Malaquias, todos os profetas profetizaram a respeito da destruição de Jerusalém. Todas as profecias que tem na Bíblia, todas, entenda bem, duraram, só vigoraram, tiveram um fim no ano 70 com a queda do templo. Ali deu fim à lei
Ali deu-se fim à lei de Moisés. Ali, no ano 70, na grande tribulação, na queda do templo, deu fim à lei de Moisés e deu fim a todas as profecias da Bíblia. Todas as promessas que só era para os judeus. Leia, entenda. Você pode ver, desde o profeta Isaías até o profeta Malaquias, todos os profetas profetizaram um juízo final, uma grande tribulação, uma grande desgraça em Jerusalém. Não era para outro lugar, não era para outra cidade, para outra nação, para nada mais, a não ser para Israel. Todas as profecias da Bíblia só era para os judeus. Não tem profecia para crente, para evangélico, para ninguém mais. Não tem profecia. As profecias acabaram. As profecias terão fim no ano 70. Tudo acabou no ano 70. De lá para cá é o evangelho da graça de Cristo no mundo e vai vigorar por milhares de anos. Morrem pessoas e nascem pessoas, e o evangelho da graça está aí para que o povo entenda. Então vamos relatar isso aqui, o apocalipse mentiroso dos evangélicos, é o tema de hoje. Nós sabemos que tem sido uma grande fonte de lucro, de renda para o sistema religioso evangélico a mentira da grande tribulação, que até hoje eles falam sobre isso. Para eles, para os evangélicos, ainda vai acontecer a grande tribulação, mas nós que somos da graça de Cristo, que cremos na escatologia consumada, plena, que cremos que já aconteceu, que era para Jerusalém, que só era para Israel, para mais ninguém, é uma grande fonte de renda para eles, o inferno e o apocalipse, o diabo e o Satanás. Tudo isso criado pela religião. Tudo isso criado pelos gregos romanos. E a religião adotou para escravizar o povo. Por quê? Porque é uma fonte de renda muito grande. Estão enriquecendo com essa mentira. O sistema religioso evangélico tem enriquecido com essa mentira da grande tribulação que já aconteceu. Porque os evangélicos falam que o apocalipse é para o futuro. Mas vamos ver aqui na Bíblia. Vamos ver, você tem que analisar tudo que você está lendo, que está escrito. Ver o tempo, a data, a época. Analise, veja, entenda. Para que você não se perca em maus costumes, falsidades e filosofias humanas. Então você tem que analisar. Ver, pesquisar, procurar saber, entender, aprender a ler. A ler. Aqui é uma história que já aconteceu. Aqui tem tempo. Aqui em Mateus 24. Em Mateus 24, Jesus vai falar. Jesus vai falar para os discípulos sobre a grande tribulação. Entenda, ele aqui não está falando para mim, nem para você, e nem para mais ninguém. Só para os judeus, porque aqui ele está vivo. Aqui não é aqui onde eu estou. Aqui em Mateus 24, livro histórico de Jesus de Nazaré, livro da lei, aqui era uma época diferente, era o primeiro século. Isso aqui aconteceu há mais de 2000 anos atrás. Não tem como acontecer hoje. Não é para hoje, nunca foi. Nunca foi para nós. Entenda comigo. Vamos lá. Mateus 24. Vamos acompanhar alguns versículos aqui para você entender que isso aqui é o que tem alimentado os líderes religiosos evangélicos, ganhando dinheiro, colocando medo e ameaça no povo. Veja só. 24:1. E quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se dele os seus discípulos para lhe mostrarem a estrutura do templo. Nessa época aqui o templo estava de pé. O templo em Jerusalém.
Jesus, porém, lhes disse: não vedes tudo isto? Em verdade vos digo, que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. Tá vendo? Os discípulos chamaram Jesus para ver o templo, a construção do templo, que era muito bonita. Mas Jesus lhe falou: meu filho, aqui não vai ficar nada. Aqui vai ser tudo derrubado. Isso aqui vai desabar, vai cair, não vai ficar nada. Então, no versículo 3, estando assentado no Monte das Oliveiras, preste atenção. Olha o tempo aqui da história. Como você não pode dizer que é hoje. O problema dos evangélicos é que eles futurizam a Bíblia. Eles querem que seja para o futuro isso aqui. Uma coisa que já aconteceu há muitos anos, não tem como. Olha só. Ele estava sentado no monte da onde? Das Oliveiras. Onde fica esse monte? Em Israel. Naquela época ele estava lá sentado. Quem chegou para ele? Chegaram-se a ele os seus discípulos em particular. Olha só. O autor aqui do livro, Mateus, escreveu que ele estava em particular, só ele e os discípulos. Não tinha eu, não tinha você, não tinha mais ninguém. Então ele não falou para nós, tá bom? Aprenda, respeite a data, respeite a escrita, respeite a Bíblia. Ele falou, dizendo, dize-nos, quando serão essas coisas? E que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? Quando fala mundo aqui, não é o mundo geral, global, é o mundo Aion, o mundo deles. Eu tenho o meu mundo, você tem o seu mundo, aqui nós temos o nosso mundo. Quando você faz uma festa, muitas pessoas fazem um aniversário e tem uma mania de falar, né? Eu quero que venha todo mundo para a minha festa. Mas é para vir todo mundo para a festa da pessoa? Não é. É apenas uma força de expressão. Você está tendo só uma força de expressão, você está se expressando. É uma maneira de falar. Entende? Assim também é a linguagem dos judeus aqui. Ó. Quando ele fala o mundo, não é o mundo inteiro global, não. Era o mundo deles. Você diz, eu quero que venha todo mundo à minha festa. Veio todo mundo? Não ia caber, não tinha lugar para caber todo mundo na tua festa. Todo mundo é só um modo de falar. Assim também é o que está falando aqui. Ó. E Jesus respondeu dizendo-lhe, acautelai-vos, que ninguém vos engane. Não é conosco que ele está falando. Ele está dizendo para os seus discípulos. Porque aqui, como você viu aqui, ó, eles estavam em particular. Só estava Jesus de Nazaré e os 12 discípulos com ele, mais ninguém. Então Jesus falou para eles, ó, porque muitos virão em meu nome, dizendo eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Hoje, é amanhã, é no futuro, isso aqui não, já aconteceu. Foi lá. Olha só. Aí ele diz que vai se levantar nação contra nação e muitas outras coisas. E ele fala aqui no 15, ó. Eu vou começar a pular para que não fique muito tempo, para que ninguém não perca tempo aqui no vídeo, tá bom? Eu vou pulando aqui para você entender, ó. Aqui foi o começo. Capítulo 24, versículo 1 até o 4 que eu li. Vamos aqui mais na frente, ó. Ele fala aqui no versículo 15, ó. Ele fala no 14, ó. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as nações. Então virá o fim. Você veja que muitos pastores falam que Jesus só vai voltar quando o evangelho for pregado no mundo inteiro. Por causa dessa palavra aqui. Mas, meu amado, esse todo mundo aqui que ele fala era naquele tempo, naquela época. Porque nessa época aqui não tinha Brasil, não tinha América, não tinha Europa, não tinha Ásia maior, não tinha Arábia, não tinha nada. Só tinha eles lá, só aquelas nações. Então todo mundo que ele fala aqui era aquele mundo. O mundo Aion, que eles estavam vivendo. Está aqui as nações. E foi pregado. Paulo viajou, sofreu, levou o evangelho para muitos lugares, os discípulos, os apóstolos. Então, foi pregado. Está aqui. Para que viesse o fim no ano 70. Quando, pois, virdes que a abominação da desolação de que falou o profeta Daniel está no lugar santo, quem lhe entenda. Então, os que estiverem na Judéia, olha só como um evento aqui, não é para o mundo inteiro, como diz os crentes evangélicos. Porque se fosse para o mundo inteiro, do que adiantaria fugir para os montes? Olha o que ele diz aqui, ó. Então os que estiverem na Judéia fujam para os montes. Olha só. Do que adiantaria fugir para monte?
Se o mundo ia acabar, como dizem os cães gulosos, que o mundo vai acabar, que a grande tribulação vai destruir. Se fosse para destruir o mundo inteiro, do que adiantaria fugir para os montes? Ele fala, os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. Por quê? Porque aqui a desolação, o fogo que queima aqui era em Jerusalém. Só era Jerusalém que seria destruída. A grande tribulação, o juízo final, era para Jerusalém. Os profetas já profetizaram isso. Até João, Malaquias, todos profetizaram a destruição de Jerusalém. Não é para o mundo, não é para o Brasil. Evangélicos, entendam. E diz mais, ó. E quem estiver sobre o telhado, não desça a tirar alguma coisa de sua casa, ó. Fique lá em cima mesmo, porque por causa das guerras que estavam chegando. E quem estiver no campo, não volte atrás a buscar suas vestes. Ai das grávidas. E orai para que a vossa fuga não aconteça no inverno nem no sábado. Por que Jesus falou isso aqui? Que eles orassem para que a grande tribulação não acontecesse nem no inverno e nem no sábado. Por quê? Porque no inverno ninguém saía de casa. Ninguém saía da cidade por causa da chuva. E no sábado ninguém fazia nada. Por quê? Porque o sábado era santo ao Senhor. Era a lei de Moisés. Era em Jerusalém. Era Israel. Ninguém fazia nada. Então todo mundo seria pego de surpresa. Entendeu agora? É isso. Porque haverá... Olha o que ele fala aqui, ó. Porque haverá grande tribulação, aflição, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, e nem tampouco haverá jamais. Se Jesus falou que não terá mais, é porque não vai ter mais. E fica os evangélicos futurizando a Bíblia. Isso aqui aconteceu há milhares de anos atrás. Não pode mais acontecer. Entenda isso. Eu vou lhe explicar por que não vai mais acontecer. Olha só. Então vamos pular mais adiante. Vamos pular aqui para a gente poder dar tempo de falar, né? Ele fala aqui no 34, ó, versículo 34 de Mateus. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que todas estas coisas aconteçam. Que geração é essa? Essa que nós estamos? A do futuro? A que virá? A que... Não. Quando ele fala que não passará esta geração, ele está falando da geração dele. Aquela geração lá, daquela época, daquele tempo, daquela era, daquele século. Não as gerações futuras. Entenda bem. Preste atenção na escrita. Aprenda a ler a Bíblia. Aqui ele está vivendo. Então não pode ser para hoje. Ele está vivo aqui. Só tem ele e os discípulos. Ele está falando com os judeus. Ele diz para os judeus, ó, em verdade vos digo que não passará esta geração. Entendeu? Sem que todas essas coisas aconteçam. Então, uma geração dura 70 anos, no máximo 80. Quando foi no ano 70, aquela geração ainda não tinha passado, aconteceu tudo o que ele falou. Entendeu agora? Não pode ser para o futuro. É isso o que você precisa entender. Quando você vai aqui em Mateus 16, presta atenção aqui, ó, o que ele diz em Mateus 16. Ele vai dizer o seguinte, ó, Mateus 16, do 27 ao 28. Preste atenção. Se a grande tribulação dos evangélicos é para o futuro, então me explique isso aqui também, ó. Ele vai dizer aqui, ó, porque o Filho do Homem virá na glória de seu Pai com os seus anjos, e então dará a cada um segundo as suas obras. Obras da lei. Em verdade vos digo que alguns há. Preste atenção, Jesus falando aqui, ele está vivo. Aqui é o primeiro século da era cristã. Aqui é ano 32, 33. Ele está vivo ainda. Olha como faz tempo. Ele diz, ó, em verdade vos digo que alguns que estão aqui, lá, com ele, naquela época, dos que aqui estão, que não provarão a morte, que não morrerão, até que vejam vir o Filho do Homem no seu reino. Me responda uma coisa. Você acredita que existe hoje fariseus vivos naquela época? Há mais de 2000 anos tem fariseu vivo?
Tem judeu vivo? Tem discípulo vivo? Você viu João por aí? Filipe, Tiago, Bartolomeu? Pedro? Não. Você viu Estevão por aí? Não. Não viu. Porque não vai ver, não tem como, já morreram. Mas ele diz aqui, ele diz em verdade por dia que muitos que estão aqui, lá naquela época, não vão morrer até me verem voltando nas nuvens. Está aqui. Como é que você espera essa grande tribulação? Como é que os evangélicos esperam Jesus voltar? Se ele diz aqui que naquela época lá, aqueles que estavam com ele, alguns ali, não iriam morrer, iriam ver ele vir. Então essas pessoas estão vivas esperando Jesus voltar? Tem como, meu amado? Não tem como. É isso que você precisa entender. Eles fazem novelas, filmes, livros. Essa terra vai pegar fogo para enganar o povo, para iludir o povo. Novelas, filmes com chip, dizendo que vai vir a marca da besta, que é o chip. Que chip, meu amado? Muitos não querem nem medir a pressão nessa máquina aí que mede a pressão, a temperatura na testa, na mão da pessoa. Não querem porque diz que é a marca da besta, que está no Apocalipse. Que marca de besta? Que marca de besta? O Apocalipse não é para o futuro. Já aconteceu. Eu vou provar para você. Preste atenção. Porque primeiro, Jesus de Nazaré não veio para nós. Não morreu por nós. Morreu pelos judeus, veio para os judeus. Você pode ver isso em Mateus 15. 15, 24. Mateus 15, 24, quando ele fala: eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ele já falou isso, Jesus. Ele não veio para o mundo inteiro. Ele só veio para os judeus. Ele veio cumprir a lei de Moisés e aniquilou a lei aniquilou na cruz. Pôs fim à lei. Essa destruição toda era para Jerusalém. Em Lucas 21, fala a mesma coisa aqui de Mateus 24. Lucas 21 fala as mesmas coisas, um pouquinho mais diferente, mas fala. Como você pode ver aqui, ó. Lucas 21, do 5 em diante, ó. Entendeu? Ele começa a falar, ó. Mas ai das grávidas, no versículo 23, ó. Olha só. Ó, ele fala, ó. Mas ai das grávidas e das que amamentarem aqui, porque haverá grande aperto na terra e ira sobre este povo. Olha só, não era ao mundo inteiro. A ira de Deus era contra Jerusalém, que Jesus falou que muitas vezes quis juntar o povo como a galinha junta seus pintinhos. Jerusalém, Jerusalém, que mata seus profetas. A ira de Deus era contra aqueles povos que matavam seus profetas, que Deus iria requerer de cada um o sangue, desde Abel até Zacarias, que foi morto no altar. Então Deus estava cobrando o sangue dos seus profetas, dos seus servos, das mãos dos judeus, e não nossa, e não do povo no mundo. Porque nós não temos nada a ver com quem morreu, com o profeta que morreu, eles que matavam. É o que está escrito aqui, ó. E cairão ao fio da espada. Entendeu? E serão cativos. E Jerusalém, olha só, e Jerusalém será pisada pelos gentios. Entendeu? Em verdade vos digo no versículo 32, ó, que não passará esta geração até que tudo aconteça. Quer dizer, Lucas repete o mesmo feito. Livro histórico de Jesus de Nazaré. Agora, vamos em João. Vamos lá. Vocês dizem que a grande tribulação vai vir. Não é isso mesmo? A grande tribulação vai vir, que Jesus vai voltar ainda, que vai ter o juízo final ainda, o povo será condenado. Não é assim que os evangélicos falam? Se ainda vai acontecer essa grande tribulação dos evangélicos, então explica também isso aqui, ó. João, livro histórico de Jesus de Nazaré. O último livro histórico de Jesus de Nazaré, de João, no capítulo 21, acompanhe. E no versículo 19, ele vai dizer assim, ó. E disse isto, significando com que morte havia ele de glorificar a Deus. E dito isto, disse-lhe, segue-me. Com quem que ele falou isso aqui? Ele falou com os discípulos que estavam com ele naquele momento ali, naquela época.
E Pedro, voltando para trás, viu que o seguia aquele discípulo a quem Jesus amava. Quem era aquele discípulo que Jesus amava mais? João, que na mesa, na ceia, colocava a cabeça no peito de Jesus, e Jesus o acariciava, Jesus o acalentava. Entenda isso. João, Pedro olhou para trás e viu João seguindo Jesus, o discípulo a quem Jesus amava, e que na ceia recostara também sobre o seu peito, e que dissera: Senhor, quem é que te há de trair? Foi João que perguntou a Jesus. Vendo Pedro João, disse a Jesus: Senhor, e o que será deste aqui? Olha só, preste atenção. João perguntou, Pedro perguntou para Jesus: Senhor, o que vai ser de João aqui? Que era o mais moço. Disse-lhe Jesus: se eu quero, preste atenção. Isso aqui ele falou não foi ontem não. Isso aqui não caiu do céu ontem não. Essa mensagem aqui, ele falou há mais de 2000 anos atrás para os seus discípulos. Ele vivo ainda. Olha aqui, ó. Se eu quero, Jesus disse, se eu quero que ele fique até que eu venha, o que te importa? Agora eu pergunto para os evangélicos, meus amados, se Jesus falou que João ia ficar até a volta dele, onde é que mora João? Mora na tua casa? Mora na tua rua, no teu bairro? Hã? Onde está João? Você viu João por aí? Você viu os fariseus por aí? Porque a palavra aqui fala também que até aquele que o traspassaram, aqueles soldados que feriram ele com lança, viram ele vindo também. Tem algum soldado romano vivo hoje? Fala também que os fariseus o viriam também. Tem algum fariseu vivo hoje? Há mais de 2000 anos? É impossível. É impossível que João, um homem, viva mais de 2000 anos. Estamos no século 21, aqui era o primeiro século. Entenda bem. Respeite a Bíblia. Respeite o que está escrito. Não tem como. O apocalipse dos evangélicos é mentiroso. Futurizando uma coisa que já passou, que já aconteceu. Tá aqui, ó. Se eu quero que ele fique até que eu venha, o que te importa? Não te... Ele ficou. E João ficou. E João ficou. Por quê? Porque no ano 68, depois da morte de Cristo, no ano 67, 68, Nero, o imperador Nero, o imperador do Apocalipse, que tinha a marca da besta, que tinha o número da besta, que foi considerada besta porque Nero sacrificava, matava, crucificava, queimava, enforcava os cristãos, os judeus de maneira louca, pelas ruas, pelas praças, em todo lugar. Era como uma besta. Por isso que João em Apocalipse compara como uma besta feroz, Nero. A marca dele, 666 ou 616, alguma coisa assim. Duas marcas parecidas. Mas era o seu tempo, a sua data, o seu momento, que marcou 666, 666, o número da besta, que nada mais era que um homem. Era um homem. Já aconteceu, já passou, não tem mais. Era a marca de Nero. E Nero pega João, Nero mata Paulo, mata os outros discípulos, mas João ele deixa vivo por causa do testemunho de Jesus. Porque Jesus falou aqui, ó, se eu quero que ele fique até que eu venha, o que te importa? Porque Pedro morreu. Pedro não viu Jesus voltando. Pedro morreu, Paulo morreu, Tiago morreu, Filipe morreu. Todos morreram. Só ficou João na ilha de Pátimo preso lá. Preso porque Nero o colocou lá, mas por quê? Porque foi permissão de Deus, era permissão de Jesus. Jesus falou, eu quero que ele fique até que eu venha, ele ficou. Aí vamos confirmar isso aqui em Apocalipse. Agora vamos para o Apocalipse, né? Isso, vamos aqui em Apocalipse capítulo 1. Os evangélicos dizem que o Apocalipse ainda vai acontecer. Mas aprenda a ler comigo o que está escrito aqui, ó. Essa época aqui era o ano 67, 68, 69 e 70 que João recebeu essa revelação na ilha de Pátimo pelo anjo que escreveu tudo isso num livro. Olha só, ele vai falar assim, ó: eu, João, preste atenção. Preste atenção. Preste atenção.
o que ele vai falar aqui. Ó. Apocalipse capítulo 1, versículo 9. Acompanhe comigo. Eu, João, que também, olha o que ele está falando aí. Eu, João, ele falando aqui, ó. Aqui ele está vivendo. Respeite a escrita. Seja inteligente, ó. Eu, João, que também sou vosso irmão. Vosso, meu, seu. Do povo brasileiro, não. Irmão dos judeus. Ele está falando com o povo dele. Eu, João, que também sou vosso irmão e companheiro na aflição. Se João aqui é companheiro, ele está dizendo que é companheiro na aflição. Quer dizer que ele está vivo ainda para acompanhar a aflição que vocês dizem que vai ter ainda. João está vivo ainda para que tudo isso aqui que ele está falando venha se cumprir. Não tem como, meu amado. Ele já morreu. Já morreu há mais de 2000 anos. Se ele está falando aqui, vosso irmão e companheiro, é porque ele está vivendo. Aqui ele está vivendo a história, ele está vivendo o tempo, ele está vendo o sofrimento dos seus irmãos, morrendo queimado, morrendo à espada, morrendo de fome. Jerusalém foi cercada por 3 anos, ninguém entrava nem saía, acabou água, acabou comida, acabou tudo, o povo morrendo, mulheres comendo seus filhos. Se você quiser saber a verdade dessa história, leia no livro de Flávio Joséfo, a história dos hebreus. Ele fala tudo sobre a grande tribulação, porque ele presenciou, ele soube, ele deixou escrito. E está aí nos livros para você ler. Ele conta o sofrimento do povo, a cidade queimando em chamas. De longe o povo via aquele fogaréu, aquela grande fogueira enorme. Era Jerusalém queimando, o templo caindo. Milhares de pessoas queimando, ardendo em chamas. Leia na história de Flávio José. Você vai ver como é verdade. Aí ele diz, ó. E no reino e na paciência de Jesus Cristo. Estava na ilha chamada Pátio. Por causa da palavra de Deus e pelo testemunho de Jesus Cristo. Que testemunho? Que lá em João fala. Que ele falou aqui em João. Você lembra? Que ele falou em João? O que eu disse para vocês sobre João aqui? João 21, 22. Está aqui. Se eu quero que ele fique até que eu venha, o que se importa? E ele ficou, está aqui. Ele falou o testemunho de Jesus. Eu fui arrebatado no Espírito no dia do Senhor. Qual era o dia do Senhor? Sábado. E ouvi detrás de mim uma grande voz como trombeta que dizia: eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o derradeiro. E tudo que tu está vendo, escreve num livro. Olha o anjo aqui falando para João escrever tudo que ele via, as visões que ele estava vendo. O povo sofrendo, a grande tribulação, o tribunal de Deus, o julgamento final, tudo que ele estava vendo ali. O povo sofrendo, queimando, as visões do dragão que era Herodes perseguindo Maria para matar por causa de Jesus Nazareno. As bestas feras que eram os imperadores romanos e os príncipes persas que estavam matando o povo judeu. Ele estava escrevendo, escreve. E como os judeus aqui falavam em linguagem de figura, todo o Apocalipse é escrito em linguagem de figura. João legalista, João defensor da lei de Moisés, João judeu, escreveu tudo em linguagem de figura, comparando rei, imperador, príncipe, soldado em monstros, como bestas do mar, como besta que voava, como dragão. Tudo isso é comparação, era metáforas, era exemplos, não era nada daquilo, entendeu? Agora eu quero que você me explique isso aqui, entendeu? Me explica aqui, ó, o que está escrito em Apocalipse capítulo 1, versículo 9 até o 11. Agora, se o Apocalipse é para o futuro, então as ruínas das cidades serão reconstruídas? Porque vai dizer aqui, ó, tudo que tu está vendo, escreve num livro e envia. Olha só, o anjo está mandando ele escrever no livro e enviar para as 7 igrejas que estão na Ásia. As 7 igrejas que estão aqui estavam, preste atenção, na Ásia Menor. Qual eram as igrejas? A igreja de Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes,
Filadélfia e Laodiceia. Eram 7 igrejas que tinham na Ásia Menor, que hoje, como já passou a reportagem, como tem na internet, pode pesquisar, só tem ruína dessas cidades aqui, que estão na Turquia, na região da Turquia ali, hoje. Então, eles estão, só as ruínas estão lá, para quem quiser visitar, ver e presenciar e ter fatos reais que já aconteceu. Porque, meu amado, se o Apocalipse é para o futuro, então as ruínas das cidades que ficavam na Ásia Menor serão reconstruídas para que tudo aconteça que está escrito aqui? É isso mesmo? Terão que ser reconstruídas essas cidades? A cidade de Éfeso, de Esmirna, de Pérgamo, de Tiatira, de Sardes, de Filadélfia e Laodiceia serão reconstruídas? E as mesmas pessoas que receberam o livro aqui, as mensagens de João, vão ter que voltar do pó da terra para que o apocalipse dos evangélicos aconteça? É isso mesmo, meu amado, que você está vendo? Você está dizendo como não tem coerência? Já aconteceu. Já aconteceu. Jesus está voltando, irmão. Irmão, acorda, cuidado, senão você vai ficar. Jesus está voltando. Ele diz que em breve, porque o tempo está próximo. Ó. Capítulo 1, versículo 3. Bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem a palavra desta profecia e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. Próximo vai demorar ou logo vai chegar? Quando ele fala aqui que está próximo, aqui era o ano 68. Faltavam 2 anos para o tempo cair, que foi no ano 70. Então estava próximo. Mas esse próximo aqui para os evangélicos ainda vai chegar. Porque para eles, como eles dizem que 1000 anos para Deus é como um dia, mas ali é a linguagem de figura dos judeus. Porque Davi também em Salmos fala que valia para ele mais um dia na casa de Deus do que 1000 anos pelo mundo. Quer dizer, linguagem de figura. É um exemplo, não é uma coisa que realmente aconteça. Então você tem que respeitar a Bíblia. Jesus diz, em breve eu estarei chegando, em breve eu volto, e em breve, porque era a época deles, era o tempo deles, já aconteceu. O Apocalipse não é para o futuro, a grande tribulação já aconteceu, está provado aqui. O evento era só em Jerusalém. Jesus falou que quem estiver na Judeia, não fujam para os montes. O que adiantava fugir para os montes? Se por acaso fosse o mundo inteiro, mas não era para o mundo inteiro. O evento é só para Jerusalém. Flávio José já fala nas suas histórias, nos seus livros. Leia, pesquise. Então, futuristas evangélicos, vocês que ganham milhões aí, às custas do povo que não tem conhecimento, trazendo essa falsa, mentirosa, grande tribulação que nunca vai acontecer, porque já aconteceu. Jesus falou, ou nunca houve no mundo e nem nunca jamais haverá. Que não passará esta geração, a geração deles lá, da era cristã, sem que tudo isso aconteça. Já aconteceu, meu amado. Não tem templo em Jerusalém. João não está vivo. Fariseus não estão vivos. Soldados romanos que feriram Jesus não estão vivos para ver ele voltando. Então não é o futuro. Aceite, aprenda. O Apocalipse dos evangélicos é uma grande mentira. Fazem novela, filme, o que quiserem para enganar o povo. Mas quando você é iluminado pela graça de Cristo, você vê que tudo é mentira. Está aqui, ó. Tudo que tu está vendo, tu escreve num livro e envia às 7 igrejas que estão na Ásia. Ainda tem lá essas igrejas? Então, já passou a reportagem, até na televisão, que só tem ruínas. Só existem lá ruínas. Para que o apocalipse dos evangélicos aconteça, vão ter que reconstruir essas cidades e João terá que voltar lá para a ilha de Patmos. Se nem existe, não sei nem se estava lá, mas se é outro nome. Entenda agora. Nero, os imperadores romanos terão que voltar à vida. Nós vamos ter que voltar no tempo para que tudo isso aqui aconteça de novo. Meu amado, pelo amor de Cristo, pare de ser enganado. Apocalipse 11. Onde está João para medir o tempo? Olha só. Apocalipse capítulo 11, versículo 1. E foi-me dado uma
cana semelhante a uma vara. E chegou o anjo e disse: levanta-te e mede o templo de Deus que está e o altar. Mede o templo de Deus, o altar, e os que nele adoram. E deixa de lado somente o átrio que está fora do templo e não meças. Tem templo em Jerusalém para João medir. João está vivo. João está vivo para medir o templo. Está aqui, ó, porque está mandando, o anjo está mandando ele medir o templo. Pega uma vara, como um caniço, e mede o templo. Está aqui, ó. E mede o templo de Deus e o altar. E os que nele adoram. Tem templo em Jerusalém? É o templo do Braz? Não pode. João está vivo para ir medir templo aonde? Está tudo errado. Então entenda que todo o Apocalipse era para os judeus, era para Jerusalém, já aconteceu. Não tem mais como reconstruir as igrejas. Está aqui, ó. Está aqui, ó. E o que tu vê, escreve num livro e envia às 7 igrejas que estão na Ásia. Aqui está acontecendo. Eu sou companheiro vosso na aflição. João está falando, meu amado. Só não enxerga quem não quer ver mesmo. Então, mais uma vez eu ressalto. O Apocalipse dos evangélicos é mentiroso. É uma fonte de renda. Colocam medo nas pessoas. Fazem livro. Que nesse bispo aí escreveu um livro. Essa terra vai pegar fogo. Porque está no Apocalipse. A terra pegou fogo mesmo. Mas foi a terra de Israel. Quando você vai aqui no Nordeste, né, no Ceará, é costume dos agricultores que vão preparar a terra para fazer suas plantações, eles queimam. Eles fazem aquelas queimadas daquele material que está lá seco, daquele mato seco. Aí eles dizem assim, vamos tocar fogo na terra. Quer dizer, é no mundo inteiro? Não. A terra que eles estão dizendo que vão tocar fogo é a terra deles lá. Para poder fazer o seu plantio no inverno. Assim também é o que está escrito em Apocalipse. Quando se fala que essa terra vai pegar fogo, não é o mundo global, a terra inteira, o planeta Terra, não. Era a terra de Israel. Era uma força de expressão, um modo de falar. Quantas vezes durante a sua vida você está no meio dia, sol quente, aí você olha para o asfalto e você fala assim, menino, olha, o asfalto está pegando fogo. Mas você vê o asfalto pegando fogo? Não. É só uma força de expressão, uma maneira de se expressar. De você falar que o asfalto está pegando fogo, mas não está pegando fogo. Assim também está escrito aqui, linguagem de figura. Você tem que aprender a respeitar o que está escrito na Bíblia. Vem para a graça você também. Jesus não vai voltar. Não vai ter grande tribulação. Não vai acontecer apocalipse corra nenhuma. Não tem número de besta, não tem marca de besta, não tem chip de besta, nada. Essa pandemia. Já aconteceram coisas piores do que esse coronavírus. Já aconteceu a peste negra, que matou, que dizimou metade da Europa e da Ásia. Já teve a gripe aviária, o vírus ebola, que matou milhões de pessoas. Já teve AIDS, câncer. E muitas outras coisas, a vaca louca, tanta desgraça que já aconteceu no mundo. E os evangélicos dizendo, é a volta de Jesus. É o apocalipse que vai acontecer. Aconteceu o apocalipse? Mentira. Voltou Jesus? Não. E agora estão dizendo do mesmo jeito. E vão continuar dizendo. E o povo não acorda. Acorda, pessoal. Veja como é mentira. As profecias dos evangélicos é mentirosa. Não tem mais profecia. Todas as profecias da Bíblia se cumpriram no ano 70. Acabou. Do ano 70 para cá, é só a graça de Cristo. Ok? Fica aqui o meu abraço. Muito obrigado por tudo. Fiquem na paz de Deus.